Primeiramente, meu boa tarde a todos. Meus cumprimentos à doutora Sulamita Cabral, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Também minha saudação aos advogados. Quero dizer que é uma honra para mim ocupar esse espaço e tratar de uma matéria que tem muita importância e, em vista da Lei 14.230, de outubro de 2021, teve mudanças substanciais. Então, eu acho que é do interesse da classe de advogados a abordagem, a parceria assim, dentro do estudo dessa matéria. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que a Lei 14.230, que modificou substancialmente a Lei 8.429, de 1992, ela se aplica, e essa é a minha tese, né? Que ela se aplica, né, aos processos em andamento e aos processos findos também. Então, eu sei que é um ponto de muita celeuma ainda, né? Sei que tem desembargadores, ministros até, né? Receosos desse alcance dado à lei. Mas, como eu vou tentar justificar, embora brevemente, ela tem plena aplicabilidade aos processos em andamento e também aos processos findos. Esse é o ponto. Primeiro, vou partir, tá, do fato novo. Conforme nós sabemos, tá, o fato novo, ele está previsto, né, no artigo 342, inciso 1º, 2º e 3º, e 933 do CPC, tá? Pelo 493, nós temos o seguinte, né? Temos o seguinte: se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão, né? O fato novo, ele é só fato ou envolve também lei? Nós entendemos que o fato novo, que deve ser levado em consideração, e que surge no momento posterior ao ingresso da demanda, ele também é uma questão, abrange a questão jurídica também. Nesse passo, ainda Teutônio Negrão colaciona decisões a respeito, e também o pensamento, né, dele. Então, exemplificativamente, diz ele, jus superveniens, o direito vigente à época da decisão deve ser aplicado pelo juiz, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, sempre que a lei nova não ressalve os efeitos da lei anterior. E nesse transcorrer, né, segue, a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente. Quanto a abranger o fato superveniente, o direito,
Nós também temos lições colacionadas do próprio Antônio Negrão, em que ele diz que pode ser alegado, mesmo nos embargos de declaração, depois de proferida a decisão, né? E que o fato seja ulterior à decisão embargada, o fato novo ocorrido depois da apelação, mas levado ao conhecimento do tribunal por tempestivos embargos de conhecimento, aliás, declaratórios, versando sobre o desaparecimento da condição da ação, pode ser considerado pela Câmara. Vejam, então, não é só um fato que aconteceu material, mas um fato jurídico, né? Como, tá? O desaparecimento da condição da ação, né? Nas instâncias ordinárias, o fato novo, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que influi no julgamento da lide, pode ser alegado na via de embargo de declaração, né? E mesmo que envolva normas jurídicas, tá? Até o Superior Tribunal de Justiça é no sentido, tá, de que a jurisprudência do STJ, né, já entendia na vigência do Código de 73 que o dispositivo, então, do artigo 462, né, hoje 493, não se aplica apenas às instâncias ordinárias, mas também em instância especial, quer dizer, até no Superior Tribunal de Justiça se pode alegar o fato novo, né? Em vista dessas questões jurídicas, né, tá? Que estabelece que não se aplica apenas às instâncias ordinárias, mas também à instância especial, nós temos que, primeiramente, enfrentar a Lei 14.230, que modificou a Lei 8.429, né, de 1995. Tá? Então, nós temos que ver, aliás, 1992, temos que ver alguns dispositivos de relevante importância da Lei 8.429, mas com modificações da Lei 14.230 de 2021. Em primeiro lugar, nós temos que enfrentar o parágrafo 4º do artigo 1º, que é de relevância, onde diz: aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parece singela a oração, né, o texto, mas nós vamos ver a sua importância em um momento posterior, quando nós falamos da lei, vamos falar da lei mais benigna, se ela atinge ou não os julgamentos já feitos e não só e também os processos em andamento. Então, também no artigo 17D, tá, da Lei 8.429, vindo com a Lei 14.230, nós temos um outro dispositivo, temos mais uma regra sobre o caráter penal da Lei de Improbidade Administrativa. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nessa lei e não constitui ação civil. É uma fundamental mudança em relação ao texto original da Lei 8.429. Então, é dado o caráter penal e não civil, seguindo, vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, né?
Então, a lei que surgiu 14.230, ela deu caráter penal, caráter sancionatório à lei de improbidade administrativa. Em vista disso, né, nós vamos enfrentar alguns aspectos vindos com a lei 14.230. Primeiramente, quanto à prescrição, né, nesse ponto, nós temos que ter como base o artigo 37, parágrafo 5º da Carta Magna, né, dizendo que a lei estabelecerá os prazos da prescrição, para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, né? Então, nós vemos que a prescrição já consta na Constituição Federal, prevista na Constituição Federal, que ordena a aplicação da lei ordinária, da lei comum, quanto ao estabelecimento dos prazos. E nessa ótica, o artigo 23, né, da Lei 8.429, traz um limite de tempo para propor a ação, a qual prescreverá, caso ultrapassado o período de 8 anos, a iniciar do momento da ocorrência do fato. Então, a ação deve ser proposta no prazo de 8 anos, a partir da ocorrência do fato, né? Ou, no caso de infrações permanentes, da data em que cessa a infração permanente. Até a doutrina já se manifestou a respeito. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 23, elencam-se várias hipóteses que importam na interrupção, e nesse ponto é relevante, muito relevante para os processos em andamento, né? Então, o parágrafo 4º do artigo 23 estabelece e introduz uma nova conceituação de interrupção de prazo prescricional, né? Então, ele estabelece que interrompe-se, né, ao prazo prescricional de 8 anos pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Em segundo lugar, pela publicação da sentença condenatória. Fica interrompido o prazo. Terceiro lugar, pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforme sentença de improcedência. Quarto lugar, pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. E quinto lugar, quinto lugar, pela publicação de decisão de acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão ou acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Então, a gente vê que existem várias situações enumeradas pela lei, dando pela interrupção do prazo prescricional. E esses eventos, uma vez oferecida a inicial, interrompe a prescrição. Mas o parágrafo 5º do mesmo artigo 23, tá? Reduz para 4 anos, vejam bem, para 4 anos o prazo prescricional decorrido entre uma e outra das situações descritas no parágrafo 4º, que são a sentença condenatória, o recebimento inicial, a sentença condenatória, o acordo condenatório e a decisão do superior ou do STF, né, que condena.
né? Então, são situações que interrompem. E aí, uma vez interrompido, o prazo passa a ser de 4 anos. Quer dizer que a ação que dura mais de 4 anos após o ajuizamento está prescrita, prescreve. E mais, nós temos a situação, né, de um parágrafo 8º, né, em que se estabelece que o juiz decretará de ofício, cabe ao juiz, ao julgador, decretar de ofício a prescrição, né? Então, deve decretar de ofício a prescrição uma vez verificada a sua ocorrência, né? Esse ponto pode levar várias ações a serem declaradas prescritas, né? Ficando interrompida a prescrição, mas desde o momento da interrupção reinicia o prazo, né, pela metade do prazo de 8 anos, ou seja, pelo prazo de 4 anos. Né? E o parágrafo 8º do artigo 23 expressamente diz: o juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, sempre do artigo 23, né, transcorra o prazo previsto no artigo 5º desse artigo. O prazo do artigo 5º, que é de 8 anos pela metade, em se verificando aqueles marcos interruptivos do parágrafo 4º do artigo 23. Nessa ótica, tá, nós dizemos por que esse caso se aplica ou não, né, essa lei aos processos em andamento ou aos processos já julgados. Como nós vimos, assim, a lei, pelo parágrafo 4º, artigo 1º, artigo 23 também, né, a lei de administrativa, em face das mudanças havidas, pela lei 14.230, passa a ter o caráter sancionatório. Tá? Então, é importante que você tenha em vista isso. Equivale à ação penal, né? A extinção da ação penal equivale. Né? Por quê? Porque o caráter sancionatório, né, se equipara ao caráter penal. E, no caso, nós temos já decisões nesse sentido, né, de aplicação da lei no curso de processos, né? Em primeiro lugar, pelo seguinte: por quê? Porque a própria Constituição prevê que o efeito retroativo da lei se dá quando beneficia o próprio, digamos, réu, né? Realmente, pelo artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tem que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei, né, benéfica atinge os fatos anteriores, segundo o próprio artigo 5º, inciso 40. E o Código Penal,
no artigo 2º, parágrafo único, também revela-se incisivo. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, né? Há, então, a aplicabilidade imediata a todo e qualquer processo em curso. Várias decisões estancaram o segmento da ação de improbidade em face desse entendimento. Transcorridos 5, 4 anos, extingue-se, decreta-se a extinção automática da ação. Por exemplo, só para dar alguns exemplos, né, nesse sentido, numa operação civil de São Paulo, julgada em dezembro de 2021, ou seja, logo após a entrada em vigor da lei 14.230. O desembargador federal Luiz Carlos Iroque Muta entendeu que a edição da lei 14.230/21, alterando a lei 8.429, com introdução de normas mais benéficas ao réu imputado ímprobo, deve ser aplicada ainda que de forma retroativa às ações de improbidade administrativa em curso, mesmo que ajuizadas antes da vigência da nova lei, em decorrência e por imposição da extensão do direito administrativo sancionador de princípios do direito penal, entre os quais da retroatividade da lei mais benigna ao réu. Eu tenho várias decisões aqui, entre elas uma do STJ, anterior à vigência da lei 14.230, mas que enfrenta a matéria relativa à lei mais benigna, que abrange ou abarca fatos anteriores à sua vigência. Então, no habeas corpus 57.575.395 do Rio Grande do Norte, em que foi relator o ministro Nefe Cordeiro, entendendo que deve prevalecer a aplicação retroativa da norma mais benigna ao infrator, consoante posicionamento do pretório de Celso, na esteira de que a norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu deve retroagir em seu benefício. Também nós temos mais decisões do Superior Tribunal de Justiça, sendo outra da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, né? Dando o mesmo entendimento e anteriores à lei que modificou a lei de improbidade administrativa. Mais amplamente, né, os tribunais estaduais e federais também já enfrentaram a questão, dizendo uma das decisões já da 8ª Câmara de Direito Público, né, do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se afirmou a aplicabilidade imediata quanto às normas processuais nos termos do artigo 14 do CPC e, por analogia do artigo 15 do CPP, aplicabilidade imediata e retroativa das normas materiais mais benéfica ao agente, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, né,
devem ter aplicação imediata. Então, em conclusão, nós podemos assim, concluir, né, que verificados, embora começado o prazo antes da lei, mas iniciado o prazo, tá, e decorrido o prazo, iniciando o prazo antes da lei, decorrido o prazo posteriormente à lei, tem incidência, sim, a aplicação da prescrição, que será decretada de ofício pelo juiz, né, em razão de se tratar de uma lei mais benéfica, a única que permite a retroatividade. Mais um ponto só, aliás, ressaltando o que já referi, né, é o parágrafo 8º, né, que é de ofício a decretação. Tá? Mesmo que esteja no tribunal, mesmo que haja o tribunal em via de recurso ou de embargo de declaração, cabe a decretação do desembargador, o ministro, né, que estiver cuja jurisdição está o processo. Eu queria apenas destacar mais um pequeno item, né, relativamente a um aspecto também que deve ser que chama atenção, né, e que diz o seguinte: quanto à necessidade do Ministério Público pedir a reiteração da ação, do procedimento, né, caso, sob pena de ser extinta a ação, né? É uma questão de grande relevância. O Ministério Público tem um prazo de 1 ano para pedir o prosseguimento da ação. Se ele não requer, né, o prosseguimento da ação, se dá a extinção do processo. Por quê? Porque entendeu o legislador, com a vigente lei, né, tá, que se não há realmente esse pedido, não se trata de fato grave a ponto de permitir o prosseguimento da ação, né? Então, também esse ponto, assim, né, cabe referir. Finalmente, em último item, apenas queria ressaltar que vários incisos, várias figuras previstas, especialmente no artigo 11, né, da Lei de Improbidade, deixaram de constituir figuras sancionáveis. Então, né, todas essas figuras que restaram afastadas, mais do artigo 11, né, e tem algumas do artigo 10, o artigo 10A, né, consequentemente, também, mesmo que tenha havido condenação, né, ou estando pendente do processo, deve-se considerar as acusações relativas a tais dispositivos que foram revogados. Então, é isso aí, né? Eu fico muito agradecido pelo convite e me disponho a outros comparecimentos. Muito